Aleluia. 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 Queridos, eu queria te lembrar que você não está num ambiente natural. Nós estamos num ambiente do Espírito. O Deus que criou todas as coisas, Ele está aqui. Eu sei que o Espírito Santo habita dentro de nós, mas Ele está aqui porque a palavra nos garante que aonde se reunirem 2 ou 3 no nome dEle, ali Ele estaria. Então eu sei que o Senhor está aqui e eu quero lembrar que você também não é uma pessoa comum. Nós não somos comuns. Às vezes a gente se trata como comum, mas não é. Nós somos um ser espiritual também e a gente só vai conseguir ter contato com Deus, ter contato com o Senhor no Espírito. É Ele e você no Espírito. Aleluia. Então deixa todo o barulho, tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver durante o dia. A pressão de durante o dia, todo mundo passa, todo mundo tem. Mas o nosso desejo mesmo é que se o Senhor marcou um encontro com a gente nessa noite, se Ele tem algo específico para nós nessa noite, então que realmente a gente esteja mesmo por inteiro e por completo. Desliga a sua mente das coisas lá de fora. Desliga a sua mente das coisas lá de fora, porque para que o Senhor venha falar ao nosso coração, a gente precisa estar ligado nele. Está ligado no Espírito, é pelo Espírito, não é pela nossa mente, não é através do natural. Como o pastor sempre fala aqui, quinta-feira não é café com leite, quinta-feira é uma quinta especial, que o Senhor vai tratar com a gente nessa noite. Então tenha mesmo expectativas, Deus é bom, porque uma palavra vinda de Deus, na quinta, no domingo, na terça, pode mudar o curso da nossa vida para sempre. Mas a gente precisa estar ligado no Espírito. A gente não é ligado na alma. E se, será? Não. Deus está falando com a gente. Ele já está dando a resposta para aquilo que a gente precisa. Sabe? E eu creio mesmo que a gente saiu de casa numa expectativa mesmo. Ninguém sai de casa, larga os seus afazeres sem expectativa nenhuma. E eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que as nossas expectativas. Continua, querido, continua. É pelo Espírito, é pelo Espírito. Aquilo que a gente faz para o Senhor, a nossa vinda até aqui, é pelo Espírito. Então abra mesmo o seu coração para aquilo que o Senhor vai fazer, vai realizar e vai falar com a gente nessa noite. Crie expectativa mesmo no seu coração, não fica distraído. É uma quinta-feira que às vezes a gente chegou do trabalho e às vezes a gente está distraído. Mas se a gente focar, se a gente se segurar mesmo o nosso espírito para receber, Deus é poderoso para liberar. Deus é poderoso para liberar sobre você. Deus é poderoso para liberar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, seu marido, sua esposa. Em nome do Senhor Jesus, esse é quem Ele é. Esse é quem Ele é. A gente está cantando sobre isso, falando sobre isso. E Deus não mudou. Ele fez ontem, Ele faz agora, Ele continua fazendo. Deus não mudou, queridos. Deus não mudou. Ele não mudou com você. Ele fez lá atrás e continua fazendo com a gente hoje. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por um tempo mesmo sobrenatural. Por um culto mesmo do Espírito, aonde eu sei, Pai, que o Senhor vai se mover, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar. Nós temos expectativas no nosso coração, Pai. E nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Nós decidimos chegar até aqui e nós viemos porque nós temos expectativa da sua presença. Nós temos expectativa, Pai, da sua palavra, Pai, que vai ser liberada e que vai alcançar o nosso coração. E eu declaro mesmo os corações nessa noite, Pai, o bom solo do nosso coração. Eu declaro mesmo aquele solo, Pai, aonde a palavra fala que vai frutificar 100 por 1. É nesse que eu creio, Pai, para as nossas vidas, para esse culto, para os próximos cultos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade.
Nós nos aquietamos, abrimos os nossos ouvidos. Eu creio mesmo, Pai, que os nossos olhos vão ser iluminados, vão ser abertos, Pai. Eu creio mesmo, Senhor, jogando luz aonde ainda existe trevas na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por alinhamento, Pai, naquilo que precisa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos o quanto o Senhor é bom e deseja nos alcançar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, queridos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você escolheu mesmo a melhor parte e a gente já sabe, como Jesus disse, essa não vai ser tirada. Em nome de Jesus. Você pode dizer assim comigo? Que bom que eu vim. Aleluia! Você pode se sentar. Não, continua de pé, aleluia. Não sou eu que vou ministrar, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse lugar, na sua casa, é o seu pai, é a sua família. Deus é maravilhoso para nós, gente. Sabe? Não importa se algumas coisas não deram certo durante o dia, mas Deus não mudou, a meia-noite ainda não chegou, muita coisa pode acontecer, o que você estava esperando pode acontecer, aleluia, e vai acontecer. Só não desista, amém? Aleluia. Eu quero justificar, a ausência do pastor Romeu, que não está aqui. Ele está numa reunião lá em Guaratinguetá. E aí a outra metade veio, aleluia. Glória a Deus. Não sou eu que vou pregar, mas eu queria chamar a Brênia para cá, que vai trazer a palavra para a gente nessa noite. Eu creio, Pai. Sabe, o Senhor nos alcança. O Senhor está falando mesmo, queridos, de muitas formas e de muitas maneiras. Ele usa aquilo que as pessoas carregam, aquilo que foi Ele mesmo que deu para alcançar o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, Breno, eu sei que vai ser uma benção. Derrama tudo sobre as nossas vidas daquilo que o Senhor colocou. Eu sei que você estudou, que você orou, que você jejuou. E eu sei que é o Senhor mesmo que vai comunicar coisas no nosso coração. Então, flua. O Espírito Santo está aí com você. É Ele que te ajuda e te faz lembrar de todas as coisas que Ele já disse para você. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês podem estender suas mãos para cá? Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Brênia, Pai. Eu sei, Senhor, que ela tem sido mesmo, tem se enchido, e eu sei que ela é um bom depósito, Pai. E eu sei que aquilo que o Senhor depositou sobre a vida dela, para alcançar mesmo a igreja hoje, que o Senhor dê clareza para ela, dê calma, que ela consiga mesmo expressar o seu coração para nós nessa noite, Pai. Para nos alcançar. Porque eu sei que o Senhor é um bom Pai, e eu sei que, pelo Senhor ser um bom Pai, o Senhor tem presentes para os filhos. O Senhor tem presentes para os seus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E nós recebemos, Pai. Nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode contar. Irmãos, enquanto eu estava ali, subiu algo no meu espírito. Eu quero que você declare essa música com toda a convicção do seu coração. Você não chegou até aqui à toa. Não foi à toa as pressões que vocês passaram nesses últimos tempos. Declare essa música com o favor de Deus, a manifestação do Espírito Santo se vindo sobre esse lugar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Sim, Senhor Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos. A colheita abundante, novo tempo sobrenatural, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Obrigado, Senhor. Pai. Muito, muito, muito maior. Muito maior. Muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho. Obrigado, Pai.
Pai, que não seja nosso, Pai, mas seja o Senhor, Pai, obrigado, Senhor. Nós possamos, Pai, guardar a tua palavra, guardar o nosso coração. Pai, que haja o céu sobre o lugar. Obrigado, Jesus. Pai, abençoe cada um deles, Pai. Vai guardando Jesus da casa deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Você, irmãos, que ora em línguas, comece a orar em línguas. Deixe o Espírito Santo fluir nesse lugar, Pai. Obrigada, Senhor. Ora em línguas, irmãos. Suba a unção desse ambiente, irmãos, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já está aqui, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Show pra serererera lá 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 baixo. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Obrigado, grupo de louvor. Eita glória. Aleluia. Deus é bom. Vocês podem sentir que Jesus já chegou? Ele tem coisas para nós. Queria orar com vocês, esperar eles descer. Obrigado, Senhor Jesus. Já vai abrindo sua Bíblia, irmãos. Salmos 23.
Aleluia. Pai, eu te rendo graça, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor já faz presente nesse lugar. Obrigada, Pai, porque cada pessoa que está vindo para um encontro com o Senhor não é somente mais um culto, não é somente mais uma ministração, mas é um encontro com Jesus. E todas as vezes, Pai, que o Senhor se encontrou com alguém pela sua palavra, coisas mudaram. Rotas, destinos, saúde, morto foi ressuscitado, Pai. Mas nessa noite, cada um aqui está buscando por algo, por uma resposta, por um mover, mas que seja o Senhor, Pai. Que teu Espírito Santo venha mesmo, Pai. Assim como o Senhor estava na minha casa, estava no meu carro, que o Senhor está aqui. Eu posso te sentir, Jesus. Obrigada, Senhor, por me confiar esse altar, me confiar cada pessoa que está aqui, Pai. Eu te rendo graças, Senhor Jesus, que essa palavra entre nesses corações como uma semente. Mas uma semente que vai dar frutos, Pai. Que nesta noite haja um rompimento de cadeias, Pai. Haja libertações de mentes cativas nesse lugar, Pai. Nós paralisamos todo espírito de incredulidade. Nós paralisamos toda a opressão do inferno, Pai. Nós paralisamos toda a enfermidade que estava vindo sobre o corpo da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor vindo mesmo, num tempo novo para Moreira César. Não vai ser mais uns cultos comuns. Milagres vão começar a acontecer nesses lugares, Pai. Aqui é declarado há anos que essa igreja é a igreja de milagres, Pai. Mas até que o sobrenatural se mova no natural, eu não vou parar de declarar, Pai. E eu declaro o sobrenatural de Deus acontecendo nesse lugar. O favor de Deus vindo sobre cada família. Cada cadeira vazia, Pai. É um membro de Moreira César que está perdido por aí. E eu chamo à existência você, prostitutas, gays, todos vocês que não se encontram, todos vocês que não se acham em lugar nenhum. O Senhor está te chamando. E eu chamo essas pessoas, Pai, que ninguém quer. Eu chamo os improváveis do Senhor para esse lugar. Porque aqui eles vão encontrar acolhimento, eles vão encontrar renovo, eles vão encontrar direção, Pai. Nós vamos mudar a rota de Moreira César, Pai. Assim como eu tenho declarado, o principado vai cair, porque há um povo que ora, há um exército que se levantou, Pai, para derramar a unção do céu sobre esse lugar. Nós declaramos que o reino do céu veio, o pastor Romeu declarou que a cura veio, nós declaramos amor de Deus, mas hoje, Pai, nós declaramos que a tua mesa cura, Pai. E haverá cura para vocês, irmão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu só vou, antes de ler a palavra, vou ler algo que o Senhor colocou no meu coração e depois a gente vai para a palavra. Em primeiro lugar, a mesa. O Senhor quer que todos nós desfrutamos de um banquete. Quando vamos ao culto, o banquete já está servido. Mas nem todos os filhos talvez vá encontrar algo que sacie eles. É como se a gente tivesse uma mesa aqui. E cada um de vocês vai pegar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês acham que é conveniente, aquilo que vocês gostam. Só que existe algo nessa mesa. E com isso entendemos que a cada filho tem uma porção, uma forma de se alimentar, de ser suprido e uma necessidade de fome no espírito. A cada culto nós temos uma oportunidade de experimentar um alimento específico, um cardápio novo. Mas como pais espirituais, nós precisamos ter o discernimento de entender qual filho precisa de qual tipo de comida. Ou qual tipo de abordagem para comer. Eu não posso dar para uma pessoa que é recém-convertida aquilo que eu daria para um irmão de anos. Assim é na nossa casa. Eu não posso servir um filho de 15 anos com uma papinha de um bebê. Não vai suprir ele. E a igreja está com fome, irmãos. A igreja está na expectativa no espírito. E o Senhor quer que a gente cresça. E rápido. Porque Ele não tem tempo para perder. Vamos lá. Que nós possamos ser sensíveis, estar disponíveis e intencionais em servir os filhos de Deus da melhor forma possível. A mesa não trata só o caráter daquele que está sentado na ponta ou nas laterais. A mesa mostra um lugar onde todos nós estamos na mesma posição, mas cada um é servido de um modo diferente. A mesa é para a gente usufruir, saciar e se levantar dela, somente quando estivermos cheios e fartos.
A mesa não é um lugar para você sair com fome. E mesmo que exista coisas que você não goste, não é possível que não tenha um líquido ou um sólido que você possa saciar a sua fome, seja espiritual ou seja natural. A mesa é um lugar de comunhão. O pai, quando ele vai servir a refeição, ele se preocupa com cada item, com cada especiaria, com cada utensílio que ele vai ser colocado naquele lugar. Então, quando viemos para a igreja e o servir do Senhor, servir a mesa de Cristo precisa ser intencional. Nós precisamos estar atento àquilo que o irmão precisa, àquilo que o irmão está necessitado. Porque muitas das vezes nem ele sabe. Mas nós, como pais e mães, olhamos para nossos filhos e falamos: você vai comer a carne, você vai comer o legume, você vai comer a fruta. Mãe, eu não gosto, eu quero bolacha. Não, você vai comer o que precisa comer. E nós, como corpo de Cristo, precisamos olhar para o irmão. Esse aqui precisa de um abraço, essa aqui precisa de uma palavra, essa aqui precisa de uma oração. Porque cada um de nós, irmão, estamos passando dificuldades, estamos passando desafios. Mas se nós não estivermos sensíveis no espírito, talvez um irmão entre e saia da igreja da mesma forma. E não é somente o pastor que vai pagar esse preço. Nós vamos pagar esse preço. Porque se nascemos de novo e temos o Espírito Santo dentro, precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Quando sentamos à mesa, precisamos tirar o celular. Quando sentamos à mesa, precisamos estar com a cabeça ali. Quando sentamos à mesa, não é um lugar de briga ou discussões, a não ser que seja uma mesa estratégica, uma mesa de política, mas não é o caso dessa noite. Quando viemos na igreja, nós precisamos estar atentos àquilo que está sendo servido, porque muitas das vezes estamos indo embora com as nossas barrigas vazias, porque não prestamos atenção. Estamos preocupados com o celular, com o Pix que não caiu, com o filho doente, com situações que não cabem neste ambiente. Precisamos estar atentos ao ambiente. O ambiente só muda quando a nossa mentalidade muda. A igreja está se tornando um lugar comum, um lugar que deveria ser reverência. A mesa é um lugar tão sagrado, irmãos, que antigamente, quando se sentava à mesa, era um silêncio que pairava. Eram olhares e conversas tão boas, tão nutritivas, que nós levantávamos dali satisfeitos. O pai, quando olhava para o filho, só de um olhar, ele entendia a necessidade daquele filho. Ele entendia que coisas ali, dentro daquele coração, não estavam certas. Mas hoje, entramos e saímos do mesmo ambiente, do mesmo jeito, sem sequer falar com o irmão de verdade. Estamos tão alucinados em receber e receber e receber, em comer do banquete e sair preocupados somente conosco, que perdemos uns irmãos na caminhada. E eu peço perdão ao Senhor Jesus, perante o corpo de Cristo, por aqueles que a gente passou desapercebido, pelas vezes que a gente não ofereceu o melhor alimento, o melhor abraço, a melhor palavra. Que o Senhor nos perdoe e que nesse dia, essa mesa que está servida hoje, seja uma mesa também de perdão, renúncia e redenção. Pai, em nome de Jesus, quando não se honra o pai, quando não se honra a mãe na mesa, é como se você dissesse que tudo aquilo que eles fizeram para te servir foi em vão. Você começa a tratar comum aquilo que é extraordinário. Não é comum ter café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Não é comum ter cultos na quinta, domingo e terça. Existem lugares que estão clamando por uma célula. Existem lugares que estão clamando para poder pegar essa palavra, que a gente tem várias em casa e nem sequer para um minuto para ler de verdade. O que estamos fazendo com esse alimento, Pai? E me incluo nessa. Nós deveríamos estar gratos por cada prato, por cada oportunidade de honrarmos o nosso Pai, que fez tanto por nós. Mas nem a licença sequer damos a Ele. Quando saímos do culto para ir ao banheiro, achamos que é comum, pois eu estou apertada, mas sabemos que isso é falta de reverência, porque numa mesa de negócios, nós olharemos e falaríamos com licença, e ainda assim com aperto no coração daquilo dar errado. Porque que diante da igreja, diante da palavra de Deus, nós saímos e voltamos sem reverência nenhuma. Estamos, irmãos, negligenciando os nossos pais naturais que Deus nos confiou. Estamos negligenciando os irmãos que Deus tem levantado nesse tempo para ser voz de Deus nessa terra. Mas algo queimou no meu coração. E o Senhor dizia, existe um tempo para pôr a ordem em casa. Existe um tempo para pôr ordem em casa. A prioridade da igreja está no lugar errado. A prioridade está no eu sei fazer. Eu vou fazer. E não no como Deus quer que eu faça.
Mas quando fazemos uma refeição e sentamos com os nossos filhos na mesa, o celular e as distrações, os problemas têm que ficar de lado. A mesa vai se tornar um ambiente de cura a partir do momento que a comunhão e o Senhor estiver presente. Aonde o Senhor não é honrado, não há manifestação de milagres. Aquilo que está sendo servido precisa ser visto, provado e engolido, para que isso gere o nutriente essencial para o corpo. E que nós possamos olhar para Ele com um olhar de gratidão. Que nós possamos se assentar na mesa, olhando para Cristo e entendendo a honra e o princípio que Ele nos confiou. Porque quando voltamos para o início de tudo, entendemos que o fim está tão difícil porque nós perdemos os princípios do início. E agora, vamos começar. Aleluia. Salmos 23. Foi o que o Senhor me confiou para hoje. Quando a gente lê esses salmos, irmãos, para mim, eu olhava esse salmo como o Senhor é meu pastor e a gente entendia só na questão de provisão, na questão de que o Senhor está fazendo algo por mim, se precisar o Senhor vai me suprir. Mas, na verdade, esse salmo é uma questão que Davi estava vivendo. E eu quero parafrasear a Bíblia, mas para que vocês entendam, a gente vai ler e aí eu vou concluir o que eu estou falando. Que fala: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me repousa. Me faz repousar. Me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e me fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu lia esse salmo, eu falei: Senhor, mas é um salmo tão comum. A gente, até nos carros, nos caminhões, o Senhor falava: leia de novo. E eu lia, leia de novo. E enquanto eu estava vindo para cá, essa mensagem que eu li para vocês já está queimando meu coração desde 2023, isso que eu li para vocês sobre a igreja. Mas o Salmos 23 não era sobre isso. E o Senhor falou para mim: Davi, quando ele escreve esse salmo, ele não estava numa mesa diante dos inimigos, igual a gente pensa, diante do diabo, diante dos espíritos. Não, Davi estava diante dos irmãos. Sabe quem mais perseguia Davi? Seu irmão Eliabe. Eliabe tinha tanto ranço de Davi porque ele queria aquele lugar. Ele queria aquela unção. Ele queria aquele poder que Deus confiou para Davi. Então, os inimigos da gente, muitas das vezes, não estão, irmãos, lá fora. Eles estão aqui dentro. Os inimigos da gente nem sempre estão no mundo, como a gente diz, mas às vezes está dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Porque espírito de inveja veio e assim pode provar Caim e Abel sobre irmãos. Mas se a gente não vigiar o nosso coração, nós estamos querendo a unção do outro, porque o outro está brilhando e a gente não. Mas o coração de Davi que fez Deus o escolher. Não foi a força de Eliabe, não foi a capacidade de Eliabe. E é isso que mais confronta aqueles que nos perseguem. Porque eles enxergam em nós algo que nem a gente enxerga. Eles começam a olhar para nós e falar: mas ela? Mas ele? Porque são os improváveis de Deus. São as pessoas que ninguém dá nada. E Deus ama isso, porque Deus sabe que se Ele confiar um poder em alguém que não é nada, essa pessoa vai fazer dele o tudo. Essa pessoa vai pegar disso e vai falar: é meu e eu não largo mais. E é por isso que tanto confronto dentro das igrejas, porque Deus está levantando os Davis. O Senhor me entregou essa palavra em 2022, eu tenho muito temor de liberar ela hoje. E eu tenho muito mesmo. Porque o Senhor falou para mim, não é sobre o verbo da vida, é sobre a igreja do Brasil. O Senhor está levantando os Davis e destronando os Saús. Porque os Saús querem o poder do povo, os Saús querem os aplausos, os Davis não. Os Davi falam: Senhor, eu errei mesmo, estou aqui, fiz aquilo que não devia, matei quem não devia, desonrei o irmão, mas ele não tem vergonha de se achegar ao pai e dizer: eu errei. Porque bom não é aquele amigo que te aplaude. Bom é aquele amigo que te corrige. Bom é aquela pessoa que olha no fundo dos seus olhos e diz: olha, você não fez muito ruim, mas não foi legal.
Porque você vai ser ajustado, você vai ser orientado. E é isso que a palavra de Deus nos pede. O Salmos 23, quando fala que o Senhor prepara uma mesa, quer dizer, tudo aquilo que você precisa, meu filho, está aqui. Mas saiba que diante de você haverá inimigos. E não são os inimigos que você está pensando. Porque o diabo ele já está derrotado. O diabo ele já está debaixo dos nossos pés. A autoridade dele não nos alcança porque nós estamos na mesa com Cristo. Mas quem está do nosso lado influencia muito. E muitas das vezes é um irmão crente que está do nosso lado, mas não foi convertido. Ele está convencido de Jesus. Ele não está convertido. E aí ele olha para nós e ele fala assim, mas ela faz tudo errado. Olha a roupa da irmã. Olha a coisa da irmã. E vai pontuando. Faz um checklist, né? Faz o checklist do outro. Mas aí, e o coração? Aí Deus fala assim, não, a roupa eu ajusto. O coração está aqui, ó. Ela erra, ela volta. Ela erra, ela volta. Ela erra, ela volta. Aí ela comprou lá, estourou o limite do cartão, ela sabia que não ia ter dinheiro, mas aí o senhor vai lá e fala, filha, tem misericórdia de ti, volta aqui, se arrepende. E ela vai lá e se arrepende. Mas e a irmã? Tá lá de roupa longa, tá lá em todos os cultos, batendo carteirada, crachá, eu sou ministra, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e o coração? E quando tem um enfermo na igreja, ela é a única que não ora. Quando alguém ora, ainda vira o olho. Irmãos, isso está acontecendo dentro do corpo de Cristo. Eu não estou falando sobre a igreja Moreira César. Eu quero que você... É um alerta mesmo para a igreja nacional. E está acontecendo, e até mundial. E eu sei, e enquanto eu orava, isso subia no meu coração. E o Senhor falava, chega. Vinha essa palavra muito forte. Era como se eu visse uma cadeira. E o Senhor dava um punhal e destronava aquilo. E do nada o Senhor erguia um menino. E eu entreguei uma palavra uma vez para a Bel sobre esse menino do lado dela. E era um menino que o Senhor pegava pela mão e o Senhor erguia ele assim igual a mãe, quando pega o filho vai cair e puxa. E era isso. E o Senhor falou para mim, eu vou destronar os Saúls. Sabe, irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus vai fazer. Nós precisamos olhar para as Escrituras como Salmos 23 e entender, Senhor, aonde eu estou nesse banquete? Eu estou servindo? Eu já estou sentado? Eu estou olhando para o Senhor? Ou eu sou o Saul que está lá querendo matar Davi, arquitetando coisas? Não, agora eu vou tirar ele do ministério. Agora ele não vem mais na quinta, tá vendo? Quem eu sou nessa história? Quem eu sou nessa história? Quem eu sou no Salmos 23? Porque é muito fácil falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas será que Ele é o seu pastor mesmo? Porque o Senhor é o nosso pastor em todas as coisas, em tudo que a gente faz. Não é só quando existe a falta. Porque daí no tempo da abundância nem vem na igreja. No tempo da abundância nem dizima, nem oferta. Sabe que o irmão está passando necessidade, não tem a capacidade de levar um arroz. Não tem a capacidade, vai doar a roupa, não vende a roupa. Aonde está o seu pastor, nada me faltará. O nada me faltará é nas pequenas coisas também. Sabe, de vez vender roupa, doa. Isso é ser próspero. Isso é ser abundante. Porque, infelizmente, nós estamos num tempo que as pessoas só querem receber. É só o Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. Mas o irmão, azar do irmão. O meu carro vai chegar. A minha casa está chegando. Mas o irmão que se lasque. Você quer ganhar um carro? Doa um. O Senhor falou isso comigo. O que você quer? Começa a ofertar o que você quer e você vai começar a receber. Mas enquanto você não tem para ofertar na vida do irmão, então começa a declarar na vida dele que vai chegar na sua também. Porque Deus vê o coração. A mesa do Senhor é um lugar onde não vai ter somente para nós. Mas eu olho, quando eu vejo a bodas do Cordeiro, quando eu leio Apocalipse, eu choro. Porque eu fico imaginando uma mesa como a Arca de Noé. A Arca de Noé não foi construída para os bichos e para a família de Noé. A Arca de Noé foi construída para todo mundo. Mas aí a gente olha para a igreja hoje. A igreja é construída para a cidade de Moreira César inteira. Não tem 10% dessa cidade aqui dentro. Porque a maioria daqui nem são dessa cidade, são de outra. Aí mostra a incapacidade nossa de levar o evangelho. Mas a gente quer receber o evangelho. A gente quer receber a palavra. A gente quer ter a nossa vida mudada. Mas a gente não está disposto ainda a fazer o que precisa ser feito. Porque a gente está ocupado, a gente está estressado, a gente está querendo a nossa bênção logo. E o Senhor está falando, os meus filhos perecem por falta de conhecimento. Não somos nós, porque o conhecimento está aqui. Se você não está pegando aí, é problema seu. Os meus filhos é lá fora. Os filhos dele, porque lá também são filhos. E o Senhor está na expectativa de que a bodas do Cordeiro, todas as cadeiras sejam preenchidas. Se o Senhor voltasse hoje e fosse somente nós para o céu, como seria? Que vergonha.
Eu vim para cá chorando de vergonha. Porque eu falei, Senhor, quem eu tenho levado para a tua mesa? O que eu tenho servido da tua mesa? Sabe, a gente às vezes vem com o carro vazio para a igreja e não tem capacidade de convidar um vizinho para vir de carona. Eu te levo, eu te trago. Vamos lá ouvir. Eu fui fazer unha de uma senhora e ela falou assim, nossa, eu não tenho uma igreja para eu congregar. E eu não consigo andar até a igreja. Na hora subiu, oferece carona para ela. Mas aí o outro lado falou assim, mas aí você vai ter que ter o compromisso, você não vai poder faltar culto. Porque o que eu falo para vocês, eu me incluo. Eu falto culto. E aí? Mas aonde está nosso coração? Onde está o nosso compromisso? Não que a gente não pode faltar, às vezes acontecem situações, mas a gente não quer ter o compromisso de verdade. Essa igreja ainda não cresceu, não avançou e não tem essas cadeiras cheias porque a gente não está pegando junto. Nós estamos fazendo mais ou menos, porque a hora que a gente botar a mão na massa e fazer isso acontecer, não tem como isso aqui não explodir, não tem como as verdades que me alcançaram, que alcançaram vocês, não chegar e não alcançar outra pessoa. Porque quando eu falo para as pessoas no táxi, quando eu falo para as pessoas no ônibus, quando eu falo para as pessoas no pastel que eu vou levar minhas crianças, as pessoas ficam impactadas. E eles estão numa igreja, irmãos, mas as igrejas estão rasas na palavra. E não adianta, não adianta. E a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra, e Deus está trazendo mais irmãos abençoados, como a irmã Janete, como a irmã Eunice, que são mulheres de oração, que estão intercedendo. Mas e a gente, o que estamos fazendo com o banquete de Deus? Porque a gente quer sentar e comer, 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 comer. E o irmão, e o povo está passando fome aí fora. Aí queremos atingir a África, mas a gente não atinge o bairro de Moreira César. A gente quer ir para a Flórida, um quer ir para Miami, o outro quer pregar nas nações, mas, cara, a gente não consegue pegar o IP1. Na minha rua, 3 pessoas só conheciam a nossa igreja. Porque eu fui fazer isso, eu fui perguntar. Eu fiquei constrangida. Eu subo num altar, eu falo de Deus, eu vou para o Rema, vai fazer 2 anos. E eu não tenho capacidade de evangelizar a minha rua. Ainda quer evangelizar o Brasil, quer ser conhecida. Quer bombar no Instagram. Cara, começa a bombar dentro da nossa casa. Vamos começar a bombar no nosso trabalho. Sabe? Vamos pegar, às vezes, num mercado, num caixa de mercado. Vamos honrar a caixa do mercado. Às vezes ela não está no dia bom. Um dia estressante. A gente não tem capacidade de pegar uma paçoquinha e falar, ô irmão, vou pagar aqui, come aí. Não faz não, imagina, R$1, ixi, vai faltar. Mas a gente quer ser próspero. Vou ler algo aqui sobre Davi mesmo. O peso do chamado. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas ficam na expectativa tem pessoas, né, de vir aqui em cima ou de ter algo grande para fazer para Deus, mas eles não sabem o preço que a gente paga lá atrás. Eles não sabem o preço que é quando você desce daqui. Porque aqui em cima é a parte mais fácil. Sabe qual que é a parte mais difícil? Servir no diaconato, limpar a igreja, orar pelo irmão, comprar a briga do irmão espiritual. Isso é difícil. Vim aqui em cima e falar de Deus, não desmerecendo, tá? Mas o temor de tudo isso devia ser o menor, porque é você que está se expondo. A palavra de Deus não muda. Mas o chamado que a gente deve dar valor é nos bastidores. É quem faz isso aqui acontecer. Porque aqui em cima é muito fácil. A graça mesmo nos basta. A graça vem. Porque o Senhor quer alcançar o povo. Mais difícil é quando você dá um abraço no irmão ali na porta. Quando você olha um carro e recebe, às vezes, até um xingo. Quando você chega no banheiro e depara com um banheiro mais sujo, você tem que limpar. É nesses lugares que o Senhor sonda o nosso coração. É nesses lugares que o nosso caráter, o nosso chamado é aprovado. E o Senhor, enquanto eu li o Salmo 23, e eu li sobre Davi, e eu amo Davi, e eu olhei para essa situação. Quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, o que ele faz? Né? Ele bate a porta, ele entra, ok. E o pai chama os filhos. Mas o pai não chamou Davi. Ou seja, Davi já era rejeitado pelo próprio pai. Davi já era um improvável pela própria família. Davi já era o Zé Ninguém. E aí ele olha, né, o profeta se deslumbra, porque muitas das vezes a gente chega num culto e a gente fala, nossa, aquela irmã ali, aquele irmão ali é uma bênção. Mas a gente não sabe o secreto dele. Então eu falo, não é qualquer um, irmãos, que ora pela minha vida, que sabe da minha vida. Eu aprendi isso na dor.
Eu prefiro aquela irmã que fica quietinha. Ninguém dá nada. Mas quando ela ora, irmãos, ela acessa o Santo dos Santos. E Davi estava lá cuidando das ovelhas. Sujo, esquecido, talvez com sede, cansado. Era um menino, tendo que enfrentar leões, lobos. E às vezes a gente se vê pequeno demais. Às vezes a gente se vê incapaz de carregar aquilo que Deus nos confiou. E a gente fala, Senhor, mas como é que eu vou matar o leão? Como é que eu vou enfrentar o lobo? E o Senhor fala, não é sobre você, é sobre mim. Eu só preciso do seu coração. Eu só preciso da sua coragem. Eu só preciso do seu sim. Porque se for por nós, não vai ser a glória dele. Mas a glória dele veio exatamente porque é impossível uma pessoa como eu falar dele. É impossível. Tudo que eu já vivi e ainda sorrir e dizer que Deus é bom e que ele é meu pai. Não dá. Sabe? Deus ama as pessoas pelo aquilo que elas são no coração. A sua roupa, o seu carro, a família que você veio, o nome que você carrega, para ele pouco importa. Porque quando você nasceu de novo, seu nome foi escrito de novo. E aí o Senhor foi falando comigo que Davi foi perseguido pelos seus irmãos. Ele relata exatamente isso lá no Salmos 23, que a própria família o rejeitou. E ele nem era desejado. Eles nem queriam convidá-lo para aquele ambiente. Nem chamaram ele. Quantos de nós aqui ficamos bravos, tristes, porque nem convidaram a gente para um aniversário? Porque, imagina, não me convidaram. Fizeram uma festa e não me convidaram. E a gente leva isso tão forte para o coração. Mas pensa, Davi não foi convidado, o profeta chegou. Pensa aqui que o presidente chegou aqui. E aí todo mundo foi chamado, você não. Você já pensou nisso? É na sua casa. Pensa os seus filhos lá, sua esposa lá. Não, deixa ele lá, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. A ponto de Deus incomodar o profeta e falar, está faltando alguém. Chama lá. Ele fala, até que Davi venha, eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Só que deixa eu te falar algo nessa história. Quando Davi chega, ele não precisa falar nada. É isso que você tem que entender. Se você carrega o Espírito Santo, se você tem comunhão com Deus, você não precisa falar nada. Quando você chega, o ambiente muda. Quando você chega num lugar, o ambiente muda. E se ele não está mudando, você precisa orar. Se ele não está mudando, existe algo errado entre você e Deus. E não é a parte de Deus, não é você com ele. Você não está recebendo aquilo que ele te entregou. Mas o que eu acho muito louco é, quando o profeta deseja, né, ou seja, a autoridade ali, ele fala, não, chama lá, eu quero Davi. E aí os irmãos ficam inquietos, por que Davi? O que está acontecendo? Mas aqui, irmãos, tem outra lição. Ele não foi chamado pelo pai, ele não foi chamado pelos irmãos, ele não foi chamado pelos líderes, ele não foi chamado por nenhum deles, ele foi escolhido por Deus. Enquanto ele estava lá no arado, dando sangue dele, fazendo o melhor dele, com aquilo que ele tinha na mão dele, Deus o encontrou. Falou, peraí, é esse aqui que eu quero. Ele não está preocupado, é esse aqui que eu quero. Ele nem sabia quem era o Samuel. E ele chega assustado, tipo, fiz errado. Porque ele estava tão acostumado às pessoas apontar o erro dele, que ele eu imagino ele chegando acuado. O que eu fiz, pai? Com o peso da culpa, o peso da rejeição, o peso do abandono. E quantos de nós aqui fomos abandonados, rejeitados e traídos? E a gente quer se colocar nesse lugar de coitado, de vítima. E o Senhor está falando, hey, levanta, você é escolhido. Vamos, a minha unção te capacita. A minha unção te coloca onde você nem pensa que você pode. A minha unção abre portas para você que você nem está esperando. E quando Deus te escolhe, você pode estar nos lugares mais improváveis. Ele vai te achar. Você, quando é escolhido, você tem um sinal tão forte em ti que te acompanha. Ele te acompanha e ele resplandece o teu olhar. E as pessoas falam, eita, tu tem algo estranho. Ah, você carrega algo. Mas esses sinais, ele te permite ser qualificado. Esses sinais, ele faz você sair de um lugar para o outro muito melhor. Você consegue ser empático com as pessoas. Você consegue olhar para alguém e falar assim, peraí, acho que esse irmão tem alguma coisa comigo. Porque ele já passou a dor que você passou. Porque a gente, quando a gente sofre muito, quando a gente é muito exprimido, a gente identifica a unção do outro. A gente identifica quem é quem. E a gente faz alianças sem nem sequer saber.
alianças espirituais. Você fala assim, nossa, pior que eu gosto daquela pessoa. E você nem sabe por quê. É porque, irmão, alguma dor que você passou, ela tem a cura. E alguma cura dela também vai curar a sua dor. Davi, ali, naquele ambiente hostil, naquele ambiente de impossibilidade, naquele ambiente onde ele foi mais humilhado, irmãos. Do nada de Deus. Porque o do nada de Deus acontece de repente. Mas para alguns, foi do nada. Para Davi, não. Davi ficou anos ali sendo humilhado, anos ali sendo rejeitado. Eu imagino quando o pai punha a mesa, todo mundo comia, por último era o Davi, porque ele estava lá cuidando das ovelhas, a hora que ele chegar ele come. Comida fria. Ele dormia no lugar que sobrava, porque ele tinha muitos irmãos. Mas aí a gente quer se fazer de vítima, porque às vezes a gente não é convidado para sentar na frente. A gente quer se colocar nesse lugar de vítima, porque a gente não faz parte de algum ministério. E aí Deus está falando assim, eu estou te testando para ver até onde seu coração vai. Se é o seu ego ou se é o seu desejo de me servir. Sabe, que nós possamos ser Davi. Que nós possamos olhar para o Senhor com esse olhar, não de expectativa no que Ele pode nos dar, mas expectativa em quem possamos ser nele. Porque é essa a diferença. Porque quando estamos nele e somos dele, não tem nada que ele não possa fazer. Porque a palavra fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também fala que pedir e o Senhor vai dar aquilo que o seu coração tem crido, aquilo que o seu coração tem confessado. Mas ele sabe do nosso coração. Então, se existe coisas na nossa vida que não estão chegando para nós, é porque o nosso coração está desalinhado. E, finalizando Davi, nós vamos lá para Lucas agora. Lucas 15, do 11 ao 32. É um outro tipo de mesa que o Senhor preparou. Eu tenho que usar óculos, ó. Eita, glória. Irmãos, aleluia. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha herança. E eu acho que vocês já sabem disso, mas eu vou ler até um pedaço. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aí vamos pular lá para 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta sã e salvo. Pode parar aqui, irmãos. Outra mesa do Senhor. Não sei se vocês identificaram. Primeiro foi a mesa dos inimigos e agora a mesa para receber um filho. Eu não sei como vocês olham isso, mas quando eu li essa passagem, que todos os dias ele ficava esperando o filho. Todos os dias aquele pai ficava pensando, cadê o meu filho? Será que meu filho comeu? Será que meu filho está vestido? Para onde está o meu filho? Sabe, irmãos, a gente deveria ser assim. Cadê o irmão? Cadê a irmã? O que será que aconteceu? A gente não deve só olhar para eles no estado crítico, mas nas pequenas coisas. Eu imagino aquele pai sentando para comer e lembrando que o filho está na rua, está no mundo. Ainda que foi uma escolha dele. Mas foi uma escolha errada. Foi uma escolha para o mal. E aquele pai, quando ele vê o filho, eu imagino ele no portão e vendo o filho vindo e ele gritando, ei, para os servos, vamos lá. Mas aí às vezes eu vejo um irmão aceitando Jesus e a igreja, aleluia, glória a Deus. Irmãos, você não tem noção do que o céu faz.
Vocês não têm noção quando uma pessoa que era totalmente perdida, totalmente, sabe, cega, começa a ver de novo. Eu queria que a gente tivesse essa expectativa quando o irmão volta, ou quando o irmão aceita Jesus, ou quando a gente vai lá na casa do irmão. Essa expectativa, sabe? Deus está com expectativa dos filhos dele. Deus está com expectativa que a gente vai, sabe, chegar até ele. Mas chegar até ele de coração e falar: Senhor, o que tem para mim comer? Qual que é a roupa nova? Qual que é um anel que o Senhor vai pôr no meu dedo? Anel significa aliança. Ou seja, quando aquele filho volta, o pai faz uma aliança nova com ele. O Senhor tem, sabe, ele tem clamado por isso. Ele quer fazer novas alianças com a igreja. Ele precisa desse povo que está parado, que está morto espiritualmente dentro da igreja. Sabe, nós precisamos nos levantar desse lugar. Nós precisamos olhar para esse banquete do filho pródigo e dizer: Senhor, onde que eu me encaixo? Será que eu sou o irmão com inveja? Porque o Senhor tem levantado outros e capacitados e dado muitas bênçãos para o irmão? Ou eu tenho sido aquele que está crendo junto? Que bom, o irmão orou por tanto tempo, o irmão ficou perdido tanto tempo. E agora o Senhor tem alcançado a vida dele, o Senhor tem abençoado a casa dele. Sabe? Ou nós somos aquele simplesmente que fica reclamando? Os servos do pai se alegraram mais do que o próprio irmão. 2 histórias, 2 banquetes e 2 situações muito parecidas. O povo de dentro inveja, não o povo de fora. O povo de fora, aleluia, lá, o fulano lá, ó, voltou para Jesus, olha como que ele tá. Acho que o negócio é bom mesmo. Aí o povo da igreja, tá vendo? Ficou lá, fez tudo o que fez, agora voltou. E ainda quer ser diácono. A gente precisa vigiar, irmãos. Porque às vezes a gente está querendo ser Davi, está querendo ser Débora, está querendo ser Esther, mas a gente está virando o irmão do filho pródigo. A gente está Eliabe, a gente está Caim. E aí está reclamando que a unção não funciona, que o culto está frio. Será que é o culto ou é os seus olhos? Porque se a gente limpar os nossos olhos, a gente vai começar a olhar para cada irmão e falar: nossa, o irmão hoje não sorriu. Nossa, hoje o irmão estava abatido. Nossa, hoje a irmã chorou no louvor. Será que está acontecendo uma coisa ou será que ela estava feliz com algo? Celebrar, irmãos. Eu sempre falo isso, sabe? Eu fico mais feliz quando os meus amigos alcançam aquilo que eles querem do que quando eu alcanço. E não é modéstia, não. Eu fico feliz mesmo, que eu falo: cara, eu sei o quanto ela almejou aquilo. Sabe, é tão bom ver alguém vencendo. Mas a gente não trata o nosso coração, a gente é invejoso. Nós somos invejosos e nós precisamos nos limpar. E nessa noite, eu sei que vai ter a Santa Ceia domingo, mas eu vou servir vocês numa ceia diferente hoje. Eu quero que vocês recebam mesmo cada palavra que eu coloquei ali. E eu vou servir vocês. E se essa palavra não servir para você, ou se você já recebeu isso por revelação do Senhor, troca com o irmão, como se fosse um cálice. Não um cálice para pedir perdão para o irmão, não. Mas um cálice para dizer algo bom para o seu irmão. Para levantar ele no espírito. Para que o espírito dele receba uma semente do alto. Sabe, eu tenho declarado que a igreja de Moreira César vai acontecer de repente. A igreja de Moreira César vai ser tratada nos pequenos detalhes. Eu tenho declarado que a igreja de Moreira César não será uma igreja orgulhosa, cheia de si, cheia de ego. Mas vai ser uma igreja quebrantada no Espírito Santo. Vai ser uma igreja onde o povo simples vai ser acolhido. Onde aqueles que enriqueceram vai enriquecerem para abençoar os irmãos. Eu tenho declarado que a cura que tanto nós temos clamado pelo Isaac, pela irmã Terezinha, pela irmã Dulce, vai chegar. E nós vamos poder ver as coisas acontecendo nesse ambiente. Nós vamos poder ver os milagres acontecendo no nosso irmão. Por que tem que chegar cego aqui para poder ver? Sendo que tem pessoas aqui com enfermidades que nós possamos orar. Porque se o corpo de Cristo se unir para orar, não tem como os céus não se mover. Nós temos declarado isso nas terça-feira. Nós temos declarado isso há muito tempo, eu com a irmã Janete, no nosso secreto, pedindo para o Senhor traz revelação, que não seja nós aqui, mas seja o Teu Espírito Santo. Mostra para nós o que a igreja precisa, qual o fundamento, qual a coluna que precisa ser levantada. Nós precisamos de intercessores. Sabe por que não acontece mais milagre? Porque as irmãs do coque estão morrendo. As irmãs do coque estão morrendo e não tem uma nova geração para substituir elas, não. O Brasil vai virar um caos se a gente não se levantar. Porque a gente quer fazer acontecer no mundo inteiro, mas a gente não faz na nossa igreja. A gente não pega a luta do outro.
Ah, imagina, eu já tenho tanto demônio para enfrentar, por que eu vou comprar a briga dele? Imagina, vai ter retaliação na minha casa. Deixa eu te falar, você é guardada pelo sangue de Cristo. O diabo, ele pode vir com pressão, ele pode vir com calúnia, ele pode vir com situações que você fala, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Aí você chora, você esperneia, você grita, pode fazer tudo isso. Vigia. Mas o Senhor te guarda. Ele não tem como roubar a tua paz, porque quem deu a paz para você é Jesus. Ele só rouba a tua paz se você deixar. Ninguém vai roubar a casa que está com o cadeado. Se está aberto, é por isso que ele está roubando. Vigia a tua mente, vigia os teus olhos, vigia o teu ouvido. Cuidado com os cafés para ficar fazendo fofoca. Vai tomar café, vai orar, vai ler a Bíblia. Vai falar, ô irmã, o senhor falou isso comigo essa semana. Eu falo, eu estou amando as irmãs que Deus me deu. Porque eu ligo para elas, só toma lá da cá. O senhor falou comigo também. E é isso que Deus está fazendo. E aí vai, e as conversas duram horas. Mas nós não fala de ninguém, nem da gente. É só do que Deus está falando. E aí você vai olhar no relógio, nossa irmã, eu vou dormir. As crianças, não sei o quê. Porque já está tarde. Porque falar de Jesus é bom. Para que esse papo de crente é chato porque você só está falando você só quer a sua bênção, é chato mesmo. Começa a falar do que Deus está fazendo para você ver o ribuliço que acontece. Porque o diabo, ele fica louco. Eu tenho certeza que tem um outdoor com um monte de nome aqui lá no inferno. Tem mesmo. Eles ficam na expectativa. Sabe as mesas que eu falei? Lá tem uma mesa também. Aí fica assim, ó, vamos lá atingir o irmão Ronaldo hoje. Vamos lá atingir o Marco. E aí ele fica olhando. Porque ele não tem poder sobre a tua mente. Mas ele fica olhando o seu semblante. Por isso que a gente fala, sorri. Porque quando ele vê que você está meio murcho, ou você está bravo, e fala, agora se eu atacar na ira... Se eu lembrar ele lá do passado dele, que ele ficava louco da vida, que ele era da carne, ele vai perder a paciência. Aí ele arruma situações, coisas quebra, o filho fica agitado, o carro dá problema. Ou é só comigo que acontece? Ah, aleluia. E acontece. E é tudo para quê? Para roubar a sua paz. Só que quando ele vier roubar a sua paz, você fecha o cadeado. Breno, eu não consigo ler a Bíblia. Tem dia que eu não consigo, irmãos. Eu cheguei aqui no culto de terça-feira, sangue do Cordeiro. Eu não conseguia fazer nada, mas eu falei, Senhor, eu vou chorar. Porque o Senhor enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é a nossa fortaleza. Mas quando você estiver irado, não ira. Pega toda essa raiva e começa a declarar aqueles versículos mais que você nem acredita que pode acontecer. Começa. Você vai ver se ele não sai correndo por 7 caminhos. Você vai ver se o seu vizinho vai falar, eita, agora que virou um negócio esquisito, o povo está gritando. Esse dia meu vizinho perguntou. O que estava acontecendo? Eu falei, nada, irmão, a gente estava orando, expulsando umas coisas de casa. Mas a gente precisa, irmãos. Porque quando a gente é do mundo, a gente bota o sertanejo lá no último para fazer faxina. Eu vejo um monte de gente que é do mundo, botava lá os pagodes, lá, os catinguelês, sei lá, no último grau e fazia faxina. Aí agora é crente, tem vergonha de escutar louvor. Tem vergonha de orar em línguas. Quando era do mundo, andava com aquelas caixas de som no carro torando. Com aquelas músicas nojentas. Aí agora é crente, tem vergonha, imagina. Não, bem baixinho. Faz assim, até assim, ó. Chega no posto de gasolina, desliga o som. Eu já vi isso, gente, com crente. O moço do posto de gasolina já sabe, já ele fala, eita, glória. E nem é crente. Porque daí eu já ponho, porque as minhas crianças é uma bênção do Senhor, então eu boto louvor e faço coreografia, daí eles ficam dançando no carro, e nós chegamos para abastecer, tá tudo certo. Porque senão eles querem descer do carro, eles querem ajudar o homem, entendeu? Então nós temos que controlar a situação. Que é salgadinho. Mas a gente precisa, irmãos. A gente precisa sentar à mesa de Cristo e olhar para Cristo. Não é para você olhar se o sapato da irmã tá bom, se o vestido da irmã tá bom, se a gravata do irmão tá bom, se a cara do irmão tá boa. Porque se não tá, pai, seu irmão, tá acontecendo uma coisa, estou podendo ajudar. Às vezes ele só tá irritado com a mulher dele, e acontece. Aí você fala, seu irmão, vai passar. Daqui a pouco já tá tudo certo. Às vezes ele só está irritado porque foi pagar uma conta e fez o Pix errado. Ou então, esqueceu de comprar um negócio, a mulher já comeu os cachorros antes de vir para o culto. Agora vamos jantar o quê? Aí já chega no culto bravo, nem recebe. Mas aí se você está vendo que a pessoa já está com cara feia, você cutuca a pessoa. Fala, irmão, relaxa. Não perde a oportunidade de receber, a mesa está posta. Porque no culto de Santa Ceia, todo mundo fica expectativa do copinho passar e do pão passar.
Aí no culto de quinta, que Deus está falando, que a palavra está indo, você pode sair daqui avivado. Você fica assim, sei lá, você não acabou ainda. Oh, nossa, é 9 horas. Meu Deus do céu, é 9 horas, nem subiu o louvor. Ainda tem dízimo. Irmãos, é o cúmulo do absurdo quando eu sento aí e vejo os irmãos olhando o horário. Então não vem. Tá com pressa? Não vem. Todo mundo tem que acordar cedo, todo mundo tem filho. Tem dia que eu nem durmo, eu durmo 2 horas por dia, tem dia. Paciência. Mas ou é 8 ou é 80. Você é de Deus ou você não é. Não dá para ser meio Deus. Não dá para eu chamar você na minha casa e servir um café morno. Porque você não vai gostar do café morno. Nem chá morno é bom. Ou é chá gelado ou é chá quente. Chá morno a gente dá para neném que não fala. Para tirar gases. Então cuidado. Ou você é ou você não é. Ah, tem que ajustar coisa? Tem, todo mundo tem. Mas ou então você vem para a igreja, pega junto e fala, não, eu vou fazer alguma coisa, ainda que eu não consiga estar todo dia aqui, mas quando eu tiver eu vou estar aqui, eu vou fazer o meu melhor. Ó, pastor, eu não consigo estar todos os cultos, eu trabalho, tenho família, tenho marido, está tudo certo, a gente entende. Mas precisamos ser prudentes com aquilo que Deus tem. Então se você vai vir para o culto, venha para o culto, não fique no celular. Porque você impede que o Espírito Santo se manifeste, porque a unção do ambiente contamina. E às vezes tem um irmão aqui precisando ser alcançado e não é alcançado porque você está vagando aí e o Satanás está aí, ó. Ah, vamos impedir o Espírito. Porque você sabia que existe uma batalha espiritual? A palavra prova isso. E não é porque é a igreja que o diabo não fica por aqui, não. Ele não tem poder aqui, mas ele fica tentando achar. E aí ele fala assim, esse irmão está lá no celular, vão lá no Facebook. Chega a notificação. Aí ela já está lá vigiando. Ela fica assim, nossa, olha essa roupa, eu vou salvar. E a palavra rolando, e o louvor rolando. Aí o irmão que está lá, nossa, hoje alguém vai falar comigo, não sei o quê. E às vezes você tem a resposta para o irmão e você está lá no Facebook. E Satanás está roubando a semente do irmão através da sua vida. Porque eu já fiz isso. Porque às vezes a gente está cansado para não dormir, está com sono, levanta, pega um copo d'água. É mais feio você ficar no celular do que você levantar e tomar um copo d'água. É menos reverência. Porque não é porque eu não estou vendo, Deus está vendo você no celular. Mas o fato de você às vezes levantar, ir lá para o fundo, tomar uma água, pô, tá cansado, tá trabalhando, mas eu tô aqui, ó. Deus está vendo seu coração. Agora porque está escondido no celular, é feio. É feio. Deus sonda os secretos do nosso coração. Então eu queria chamar o grupo de louvor para cá e eu vou servir vocês da mesa. E se o Senhor te comunicar algo no seu coração, se você sentir que essa palavra é para algum irmão, troca esse papel com esse irmão, sabe? Faça essa palavra um solo fértil no coração do seu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te rendemos graça, Pai. Obrigada, Pai, porque essa palavra foi ministrada. Obrigado porque o Senhor vai selar essa palavra com o teu sangue. Obrigado, Senhor Jesus, porque cada palavra aqui não foi a Brênia, foi o Espírito Santo de Deus que me guiou até aqui. Cada versículo, Pai, declarado, cada ministração, cada situação, Pai, que o Senhor me permitiu falar aqui nesse altar, que seja para edificar o corpo de Cristo, que seja para que eles sejam alcançados em cada necessidade deles, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada família, cada enfermidade, Pai, que ainda tem roubado a alegria, Pai. Mas o Senhor diz que a alegria e a paz vêm do Senhor. Então não tem como nos tirarmos. Impeça, Pai, toda seta, tudo aquilo que a gente tem permitido Satanás entrar na nossa vida. Mostra para nós essa noite, Pai. Coloca clareza, discernimento espiritual sobre o teu povo, Pai. Abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar aquilo que tem roubado a sua palavra de nós. Que todo cansaço, Pai, todo sono possa ser revigorado, Pai, através da sua palavra, através desse louvor, Pai. Vai guiando, Pai, cada filho seu aqui nesse lugar, para um novo tempo de Deus. Que haja, Senhor Jesus, galardões e recompensas. Que haja, Senhor Jesus, um bom futuro sobre a tua igreja, Pai. Não permita, Pai, que os irmãos saiam daqui do mesmo jeito. Que a mochila deles, Pai, possam ir ferramentas espirituais específicas para cada situação, Pai. Pai, sobre cada palavra que eu vou entregar, Pai, haja uma semente no coração dos teus filhos. Eu te rendo graças, Pai, e continuo consagrando ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês também podem sentar, vou ser bem breve. Quero falar com vocês rapidinho sobre dízimos e oferta. E eu confesso que esse é um dos textos que eu mais gosto
a respeito de dízimos e oferta desde quando caiu como revelação no meu coração, de fato, que ofertar e dizimar não se trata sobre algo imposto ou se trata de algum mandamento, alguma regra ou alguma aliança que deve ser imposta, mas eu penso que é algo que realmente parte do nosso coração. E eu quero ler esse texto bem rapidinho, que está lá em Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito dos irmãos de Filipenses ali, que fazia parte da Macedônia. Ele começa o texto no versículo 8 dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo... Não, vamos começar para adiantar desde os 10. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, a qual também tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e a qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Acho interessante que ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, mas depois que ele aprendeu a estar contente em tudo. Então isso já se torna um aprendizado na nossa vida, como a Brênia disse, ser fiel quando a gente tem, com aquilo que a gente tem, esperando sim algo melhor da parte de Deus, mas sendo grato com o que a gente já tem. Aí no verso 14 ele continua dizendo: todavia fizeste bem em associando-se na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um coração generoso daquela igreja, em que não foi algo imposto, não foi algo exigido, porque ele mesmo falou que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, mas eles queriam fazer participante daquilo. E a nossa igreja, eu sei que é uma igreja generosa, então nós temos alegria em nos fazer participante disso, não como uma obrigação, mas como um prazer. E eu acho interessante que ele fala no verso 17 assim: não que eu procure o donativo, não que eu procure a oferta em si, mas o que eu realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então quem mais tem a ganhar quando nós ofertamos somos nós mesmos e não quem recebe, porque a Bíblia também diz em outro texto que fala que é melhor dar do que receber. Com base nisso os diáconos podem passar. Aí ele continua no verso 18, diz assim: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos do que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu acho interessante que, além das pessoas ofertarem, eles também tiveram uma aprovação da parte de Deus no tocante às suas ofertas. Tanto que o apóstolo Paulo ele afirma que aquilo ele subiu como um aroma suave ao Senhor. Então não é a imposição que vai fazer com que suba como um aroma suave, mas é um coração generoso e disposto em dar que vai fazer com que a sua oferta seja aceita por Deus, porque partiu do seu coração. Não de uma necessidade, ou não por uma avareza, ou não por uma imposição, mas por conta de um coração entregue e disposto a semear. Amém? Se coloque de pé. Pai, se você precisa da maquininha, está lá no fundo, nós temos a maquininha, ou então tem a chave Pix aqui, que é agora nós temos a nossa própria chave, que é verbomoreiracesar@gmail.com.
Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela bondade do Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, Pai. Nós te agradecemos porque o nosso coração ele está pronto e fértil para receber de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado porque nós somos, Pai, generosos, nós amamos os nossos irmãos e nós nos alegramos com o crescimento de cada um deles, Pai. E nós vamos ver essa igreja crescendo, nós vamos ver essa igreja avançando em estatura, em número, em maturidade. Nós vamos ver sim, Pai, cada um que está nesse lugar, avançando diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Agora um recadinho do coração, só para a gente encerrar. No domingo, nós vamos ter o nosso segundo dia de discipulado aqui na igreja. Todos vocês estão convidados, eu posso até dizer convocados, porque é uma bênção, é um tempo de crescimento, de aprendizado, não somente sobre o ministério, mas também da palavra de Deus e das coisas concernentes ao reino. Então, eu acredito que nunca é perca de tempo, venham mesmo, para vocês poderem ser alimentados pela palavra. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso para todos nós. E depois à noite nós vamos ter às 18 horas o nosso culto de ceia com o nosso café da comunhão após culto. É muito bom esse tempo de comunhão também com todo mundo. Eu acredito que assim, eu acredito que é o tempo que a gente mais tem tempo para ficar uns com os outros, né? Porque normalmente dia de culto a gente termina, já tem nossos afazeres, vai cada um para o seu canto. Agora na ceia a gente tem uma resenha a mais, eu sei que é benção. E no dia 30 de maio, queridos, vai ter também o nosso culto de jovens. Eu não sei o horário do culto de jovens, sabe? Você lembra? 19 horas. O nosso culto de jovens vai ser uma benção. E nesse culto de jovens, todos os jovens até 99 anos estão convidados. Então eu também me incluo, estarei aqui. Aleluia, vai ser uma benção, vai ser um tempo maravilhoso para nós. Amém? Bom, não posso me esquecer, porque não é menos importante, mas é tão importante quanto na terça-feira. Agora, todas as terças-feiras, nós estamos tendo toda terça de oração. Então, vocês estão todos super convidados para vir passar um tempo com essas mulheres do coque aqui, que vai ser uma bênção. Eu acredito que, assim, muitas coisas vão ser manifestas na nossa igreja que estão sendo geradas nessas terças-feiras. Amém? Shalom, vão em paz, ótima semana a todos. Até mais.